sou Afrânio Gomes Fernandes, nascido na Serra da Meruoca, no município de Sobral, em 1927. Essa serra é coberta por restos de uma floresta atlântica, segundo o sistema de classificação modernos. Meus pais, moradores em fazendas e em sítios, eram proprietários e eu fui criado num ambiente agrícola. E nessa situação fui atraído pelos animais, pelos vegetais, principalmente pelas plantas. Quando fui mandado para Sobral para estudar nos colégios, Colégio Diocesano de Sobral. Terminado esse congresso, passei para o Liceu do Ceará. Durante 3 anos cursei, fiz a seleção para a agronomia e terminei em 1950 como engenheiro agrônomo. Nessa ocasião, fui admitido pelo Serviço Florestal do Brasil para trabalhar nessa operação de plantas florestais em Sobral. Quando a escola nesse tempo era estadual. Quando em 1954 transformou-se em escola, a Universidade Federal, o diretor, Dr. Prisco Bezerra, por ter sido algumas relações, bons resultados durante o curso de botânica, como estudante, me convidou para ser assistente. Nessa ocasião, a indicação para me ministrar estava correlacionada com a capacidade ou a competência, se assim posso dizer, do aluno quando fui escolhido. E comecei a ensinar em 1954. Fortaleza, a disciplina de morfologia vegetal e taxonomia vegetal. Então, eram disciplinas obrigatórias. Nesta ocasião, aconteceu um congresso de botânica em Fortaleza, no Ceará, e eu tive a oportunidade de, em 1968, de participar desse congresso. E daí por diante, continuei até o 63º. Evidentemente não frequentei a todos, mas desses 63 congressos, cerca de 50, participei, sempre oferecido regiões diferentes, porque os congressos eram realizados anualmente em regiões diferentes. E assim tive a oportunidade de conhecer do Rio Grande do Sul à Amazônia, porque os congressos eram escolhidos anteriormente ou durante o congresso para que sediasse o próximo congresso. Foi assim que eu conheci o Brasil em termos de botânica. A minha predileção natural pela botânica foi uma coisa natural, não foi forçada. Meu pai queria que eu fosse até médico, mas eu gostava das plantas, principalmente das plantas. E com esse congresso passei a frequentar todos os outros.
fui professor emérito da universidade, fui professor livre-docente e recebi professor honoris causa de 3 universidades. Dentro das operações científicas que procedi, escrevi cerca de 24 livros sobre botânica, sobre morfologia, descrevendo cerca de 20 espécies novas no Brasil e principalmente no estado do Ceará. Além dos outros trabalhos de orientação e de aspectos específicos sobre particularidades ecológicas da planta. Porque sendo uma região árida, seca, a exigência dos fazendeiros se ocupando com as plantas, eram obrigados a estudá-las e identificá-las cientificamente. Durante o curso quando ministrava aula na agronomia, foi criada a Universidade Estadual de Veterinária. Aí fui professor de plantas tóxicas e toxicologia. Então passei cerca de 8 anos ministrando essas disciplinas. Quando aconteceu que passou para ser federal, estadual, ou melhor, federal, eu continuei na mesma instituição, fui aproveitado como professor de fitogeografia e morfologia vegetal. Foi assim, quer dizer, a minha vida toda foi dedicada ao ensino. E nessa oportunidade, tive essa facilidade de ter sido convidado para fazer palestras, não só durante os congressos, como também das universidades estaduais e federais da área botânica do Nordeste. Fui escolhido pelo CNPq em 1958 no Projeto Flora, ou no programa Flora do CNPq, para dar início a esse estudo do conhecimento das plantas, da quantidade e a qualidade das plantas no Brasil. E durante 6 anos participei desse programa, tendo sido selecionado para a minha parte o Nordeste setentrional, isto é, o Nordeste que atingia o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Outra parte do Nordeste, o Nordeste Meridional, ficou sob a responsabilidade do professor Dárdano Andrade Lima, que era professor de botânica da universidade. Então, assim eu pude completar, quer dizer, contribuir grandemente para o conhecimento das plantas que ecologicamente se distribuía na área seca. E nessas viagens feitas com estudantes e colegas que participavam dos nossos projetos,
fomos descobrir muitas coisas interessantes em termos de vegetação. Verificamos que o Nordeste não era só aquela silva, a fila de Márcio, isto é, floresta sem folha no estio, como ele assim, um alemão, que teve aqui em 1817, chegou em Pernambuco, se intrometeu na Caatinga, Caatinga que era o nome que o indígena e os vaqueiros davam aquele tipo de vegetação seca, o sertanejo chamava Caatinga, que na língua tupi-guarani significava mata aberta, mata clara, mata escura. Por que mata escura? Porque, quer dizer, era a maneira que ele, o que observando interessante é que você comparando as duas definições da Caatinga, do homem da Caatinga e da ciência de Márcios, Caatinga, mata seca, mata aberta, mata clara. Por que mata aberta, mata clara? Porque caíam as folhas e o sol penetrava. O alemão chamou Silva estu a fila, isto é, mata sem folha no estio. Por isso que o Márcio escolheu o critério fisionômico da vegetação para dizer que aquilo era Silva estu a fila, uma mata seca no estio. No latim, esse tempo o latim era obrigatório da linguagem botânica, e o caboclo simplesmente Caatinga, como nome, traduziu, quer dizer, cientificamente deu uma explicação valorosa daquela vegetação que ele percorria e trabalhava. E assim conseguimos coletar muitas plantas. Infelizmente, esse programa do CNPq acabou-se. Não sei porque, lamento muito. Eu não sei se eu às vezes associo esse nome com uma certa de uma irreverência na denominação. Meio ambiente. Criou-se o Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente, e quando apareceu esse nome, meio ambiente, eu protestei. Intimamente eu protestei, porque meio ambiente não existe. Existe meio, existe ambiente. Eu nunca vi um meio ambientalista. Ouvi um ambientalista. Agora, por isso é que a vegetação da Amazônia foi mais estudada do que o resto do Brasil. Porque o meio ambiente dividiu. O meio ambiente do Brasil foi estudado mais completamente, porque vários pesquisadores estudaram a Amazônia. Ainda hoje se estuda a Amazônia com os problemas sérios que existem e não resolve, porque para mim falta competência científica em termos de classificação botânica. Fala-se muito, disse muita coisa, repete as operações em todos os governos, mas a competência não está no governo, está nos funcionários ou nos cientistas que essa mata redação do Brasil foi pesquisada por cientistas célebres da Inglaterra, da França, da Alemanha. Mesmo aqui no Brasil tivemos grandes cientistas. Eu verifiquei que em 1900, quando começou a Flora, o Congresso de Botânica, 90% dos professores eram botânicos. Quer dizer, conheciam aquela matéria que produziam. Por isso que a botânica do Brasil avançou nesta época. Mas
depois estagnou. Depois que criaram o meio ambiente, o negócio ficou pela metade. Então esse que eu vejo o panorama, que eu vejo da vegetação. É a minha impressão. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu tenho que falar a verdade, não tem dúvida nenhuma. Porque é uma propriedade não só gramática, lexicóloga, porque meio ambiente, meio já diz que é a minha metade. Meio ambiente, meio. Por que é um meio ambiente? Porque no ambiente, estudo ecológico, fitogeográfico, como queira. Mas eu não sei quem foi sábio, eu não sei quem foi realmente quem foi, que pela primeira vez aplicou meio ambiente. Os grandes botânicos do Brasil que vieram naquela época estudavam, referiam-se à planta, aí chamava dríades, nomes latinos que ele dava, ele não conhecia bem, dríades, amadríades, náiades, e assim por diante, nomes latinos, cujos nomes, amadrias, significava a região das Caatingas, correspondendo, porque as plantas se protegiam durante a seca, perdendo as folhas, porque perdia a transpiração, não era executada, porque não tinha água. Então era para viver respirando lentamente, aproveitava a água que tinha aquele restinho para fazer a sua fotossíntese. Quando chovia, absorvia água e ficava virescente, verdejante e colorindo de variegadas e multifárias colores a nossa vegetação. É assim que eu vejo, então, esse complemento que pode relembrar a história do Brasil, que muita coisa ainda precisa ser feita. Percorri todos esses estados, numa Kombi, dormindo no mato, armando uma rede ou uma cama em cima das árvores, porque na região do Maranhão era uma região que tinha muitos animais, tinha onça, cobras, então a gente se prevenia, armava a rede em cima da Kombi para a árvore, protegia no lugar limpo. No outro dia a gente tinha testemunho de que realmente aconteceu, porque a gente via as pegadas dos animais próximos, que era um terreno arenoso, todo ele, e nós... Uma das coisas mais interessantes que a gente... A alimentação era distante, a cidade do... Nós saímos de manhãzinha cedo, às 8 horas, de Parnaíba, para enfrentar, chegar ao Maranhão. Percorremos o interior, Piauí, para atravessar o rio. O rio tem que passar o nossa Kombi passar um barco para poder atravessar o rio. E nós saímos às 6 horas do Parnaíba, às 2 horas, sem uma alimentação que não tinha, chegamos lá numa beira do rio, tinha uma bodegazinha, nós pedimos, o que é que tem aí para comer? Ele disse, tem aqui bolacha e garapa de cana. Eu digo, oh, beleza, garapa de cana. Mas acontece que a garapa de cana era de ontem, já estava azeda. E a bolacha era dura, então a gente tinha que pegava a bolacha, botava isso às 2 horas já sem comer coisa nenhuma, para poder se alimentar. E assim nós tivemos, eu me lembro bem até, foi uma vitória aqui do Corinthians, nas margens do Rio Longal, lá no Paraíba. Chegava às 7 horas da cidade, às 7 horas da noite, sem almoçar e sem jantar. A mulher lá na pensão, e ela pedimos que ela fizesse a comida, matou uma galinha e nós fomos assistir. Coincidiu, nesse dia era o jogo do Corinthians, ele foi campeão
Isso é ainda de 1984, 85, ele foi campeão a primeira vez. Nós estávamos sentados tinha aquelas avenidas, tinha aquelas bodegazinhas, e a gente se sentava no banco, tinha o prefeito mandou botar uma televisão, a gente assistia o jogo do Corinthians campeão. Eu me lembro de ter esse fato, porque não era corintiano, mas era o fato. E assim nós fizemos esse percurso por terra, andando, às vezes léguas, para trás, porque coincidiu, e nesse mesmo trabalho, quando terminou o trabalho de botânica, esse CNPq, o Dr. Matos, um grande farmacêutico, que era professor da universidade, trabalhava com plantas medicinais. E ele teve um programa também do CNPq, que envolvia em coletar determinadas espécies que deviam ser aproveitadas. Tem uma exigência científica para poder comprovar que aquela planta é eficiente para produzir os efeitos. Ele precisava de alguém que identificasse as plantas. Então ele me convidou. Eu aproveitei as viagens que fazia com ele para coletar para a coleção que eu era do herbário da Universidade Federal do Ceará. Coletava as plantas para ele, identificava o material. Se não identificava no campo, trazia para a universidade, onde tinha a flora de machos e outros livros que correspondem às famílias ou aos gêneros que eram estudados, e assim fiz. Consegui complementar o estudo. Só sou arrepiado da Sociedade Botânica do Brasil. Indicado pelo meu nobre amigo José Ângelo Riso, professor de botânica lá de Goiás, da universidade. Desde 1958, quando eu comecei, 68, quando eu comecei, 58, comecei a frequentar os congressos, que eu conheci o Riso, e a nossa amizade, o parentesco era no significado botânico. Ele era botânico, eu era botânico. Ele farmacêutico e eu agrônomo. E assim, conjuntamente. Ainda hoje, vamos ao próximo congresso, que deve ser em Minas Gerais.